Ouvir o professor Rony é enriquecedor, né? Obrigado. E como, pegando um gancho, e eu sempre tenho falado aqui, professor, na rádio, que a educação é a base de tudo, né? E a educação, o alicerce principal da educação, é o sacerdote, é o professor, né? E o professor bem valorizado e capacitado começa a fomentar uma sociedade que tem uma perspectiva muito grande. Não adianta você fazer belos prédios, né, bem equipados, às vezes nem tão muito equipados, e se o profissional de ensino não tem sua valorização realizada, quer seja nos seus vencimentos, quer seja na sua capacitação, né? Então, colocando... É importante a construção de prédios, de grandes escolas, mas se o profissional de ensino não tiver valorizado, não vai ter aquela... Eu faço sempre uma comparação. A pessoa que tem um poder aquisitivo razoável coloca o seu filho numa escola pública ou particular. Particular apenas em função do professor na escola particular ser mais valorizado em todas as áreas e aí, consequentemente, o ensino é melhor, né? E hoje o poder público está com um barril de tesouro, abarrotado de dinheiro, e aí a gente fica questionando por que não valorizar o que é fundamental na educação, que é o professor, que é tão reverenciado, principalmente nos países orientais, né? Um profundo respeito. É a única profissão que o imperador do Japão inclina-se. Ele respeita o professor, o mestre, né? Então, eu sempre digo o seguinte, a educação começa em casa. Vai para os bancos escolares, todos os níveis são feitos, até chegar no ensino superior, que é o trabalho que vocês desenvolvem muito bem em Araruama, na nossa região dos lagos. A Unilagos está de parabéns, porque é uma faculdade diferenciada, até no trato com os professores. Sim, e eu diria, Félix, pegando um gancho na sua fala, que essa valorização, ela não é também apenas... Claro, tocamos aqui num ponto fundamental, a questão da valorização monetária, vamos dizer assim. Mas essa valorização, ela abrange outros aspectos, né? O nosso colega mencionou a maneira como a profissão é reverenciada e esse reconhecimento social do papel do professor, essa conscientização social, até porque o professor é aquela pessoa que vai formar os outros profissionais nas outras profissões, né? Então, ele que está na base. E eu diria mais ainda, é o professor também que está na base, ele colabora com a família nesse sentido, na construção da subjetividade humana, ou seja, de quem eu sou, de quem eu serei, da minha cosmovisão, da minha maneira de encarar o mundo, de ver o mundo. Então é o professor que faz isso, e isso é algo que precisa ser pensado também em relação ao papel do professor e valorizar esse trabalho nesse sentido também. Por que a educação, a valorização do profissional da educação ainda não foi tão encarada de frente em relação aos outros países, como o Chile, aqui tão pertinho da gente, está mais avançado nessa área do que o próprio Brasil? Por que ainda não chegou a esse ponto? O que está faltando? Olha, eu apontaria como um dos caminhos justamente essa conscientização que é necessária, inclusive da parte política, né? Vamos dizer assim, porque a partir do momento que você entende o papel, o quão fundamental, né, o papel do professor, do educador na sociedade e sem dúvida, o reconhecimento também de que a reestruturação social que a gente tanto almeja, né, essa melhora do país, esse progresso do país em diversos aspectos, isso, via de regra, passa pela educação. Se nós olharmos os outros países, né, como ainda se usa essa expressão, os países de primeiro mundo, e que prosperaram, que avançaram em diversas áreas, em diversas instâncias, via de regra, isso passou pela educação. Via de regra, isso passou pela qualificação de profissionais dessa área. O educador, hoje, o professor, ele se depara, vou dar um exemplo, uma grande dificuldade, e na educação a gente valoriza muito isso,
Inclusive, lá na minha realidade, na faculdade no Lages, a gente percebe essa preocupação da faculdade, a gente percebe essa preocupação por parte dos profissionais que trabalham conosco lá, que é a questão da formação contínua ou continuada, como queiram, né? Então, você olhando o professor que está na rede pública, muitas vezes, ele tem dificuldade para, na sua própria experiência pessoal, ele fazer isso, ter essa experiência continuada, essa qualificação continuada, porque isso demanda investimentos, demanda custos, e aí ele vai esbarrar justamente na questão dos baixos salários. Isso, no caso, estamos pensando aqui na rede pública. Então, isso gera para ele uma dificuldade no sentido dele avançar, ele continuar investindo, ele continuar se qualificando, e, obviamente, isso vai refletir também na qualidade do trabalho dele. Porque quanto mais o profissional, ele continua investindo, ele continua estudando, ele tem a possibilidade, a gente fala da necessidade de fazer mestrado, doutorado, mas o fato é que no Brasil esses cursos, né, nós temos nas federais o acesso a esses cursos, mas o fato é que esses cursos no Brasil, eles ainda são muito elitizados, né? Você vai tentar ir uma universidade, uma faculdade particular, os valores são altíssimos, é uma realidade mínima desses profissionais da educação que têm acesso a isso, que podem fazer realmente. Então, a gente precisa realmente repensar isso e pensar políticas públicas que viabilizem o acesso a essa formação continuada, a essa qualificação continuada. Pegando o gancho, Marcelo, da qualificação continuada, e aí na minha minúscula visão, que você falou da parte política, o legislador reservou mais de 70% de recursos de royalties para a educação. Uma grande maioria dos gestores identificam educação com cimento e tijolo. Eu bato essa terra. E não é cimento e tijolo, como essa qualificação continuada, que o mestre Capixaba está aqui falando, a qualificação continuada é que eu sempre bato na terra. O professor tem que ser qualificado. Né? Eu volto a dizer, eu tenho um filho que é médico e na profissão dele tem que estudar continuamente. Então, para que você, papai e mamãe, tenha seu filho, ou você jovem, tenha um bom ensinamento, como falou o mestre aqui lá do Espírito Santo, o professor tem que ser qualificado e o poder público, o gestor municipal ou estadual, mas vamos falar aqui da cidade, o gestor municipal e as demais autoridades, tem que ter a visão de um mundo melhor. E um mundo melhor passa por aquele que tem a responsabilidade de nos ensinar. E esse que nos vai ensinar a nós, nossos filhos, passa por essa qualificação continuada que o professor Rony acabou de mencionar. O tijolo, o cimento é importante, mas mais importante é a qualificação, a estruturação do ser humano que vai cuidar em sala de aula do seu filho, da sua filha. É para a vida eterna. A gente tem que ter essa resposta. Mas a qualificação, às vezes, do professor Marcelo, Carlinhos, a qualificação é uma coisa que é oculta. Não vai vislumbrar para o político a política. Não vai gerar isso em voto. Mas o abençoado do cimento, do tijolo, do ferro, aos olhos do povo, aos olhos do político, vai gerar voto. Isso é uma crueldade. Mas se tivéssemos gestores com a responsabilidade, com a verdade, de esclarecer isso para o povo, preocupado, e se quisesse ter os lucros políticos, se esforçaria um pouco mais e conversaria com a população. Olha, vamos fazer um prédio, sim, mas o mais importante é a qualificação, a qualificação continuada. Né? Gostei desse nome, eu vou aprender, vou levar para a minha vida. Isso é de muito importante. É a vida do seu filho, é a vida de você, jovem. Isso tem que ser cobrado, quer seja através das câmaras municipais, câmaras estaduais e federais. Isso é o futuro do nosso país. Ou então a gente vai ficar com as pernas quebradas, vendo o mundo crescer, e a gente, como você acabou de falar do Chile, né, o mundo indo adiante e a gente parado. Não é admissível ver um país como o Brasil, um país continente, aplicando verbas e mais verbas em segurança pública, ao invés de dar a grande verba para a educação. Porque a violência existe porque não tem uma educação de qualidade.
eu tenho certeza que ainda verei isso mudado. Enquanto pensarmos que é mais fácil investir em segurança do que investir em escola, em professores de qualidade. Então, nós precisamos investir na educação. É ali que começa tudo. A cidadania começa a ser transmitida pelos professores ali. Não é isso, professor? Se vocês me permitem um exemplo, Péricles, ali na minha experiência, falar da minha experiência no ensino superior, ali na Faculdade de Lagos, tem sido muito gratificante, porque existe uma preocupação do acadêmico justamente no sentido de você desenvolver um trabalho pedagógico que seja de qualidade, e isso naturalmente passa pela preocupação sobre quem são os profissionais que estão ali atuando. A gente sente isso, o nosso diretor acadêmico, o professor Gilson, é muito comprometido com isso, é muito exigente em relação a isso. E é interessante por quê? Porque você percebe que eu estou num processo ali, no meu caso em particular, coordeno o curso de teologia à distância da faculdade, então a gente percebe que isso reflete também no atendimento, na maneira como você vai coordenar o curso, na maneira como você vai avaliar os conteúdos. Você percebe que essa formação que você vem acumulando ao longo do tempo, a sua experiência estudando, pesquisando, as minhas experiências profissionais anteriores, enfim, a gente está falando aqui de formação continuada ou qualificação continuada, estou usando aqui as duas expressões de maneira intercambiável. Então você percebe que isso reflete diretamente o que, por sua vez, vai refletir também na qualidade do ensino, na qualidade do profissional que a faculdade está formando, ela está preparando para a sociedade. Então isso é fundamental, é muito importante. Voltando aqui à questão da rede pública, os profissionais que estão trabalhando, seja ali no fundamental, no médio, ou mesmo no ensino superior, eu costumo pensar nessas pessoas como heróis. Os professores, professoras que estão ali são heróis, porque os desafios hoje são muitos. E tem sido dito que, se há alguns anos atrás, a profissão mais sonhada, ou uma das profissões mais sonhadas pelas crianças, adolescentes, era a de professor, isso hoje, infelizmente, está mudando. Então, você percebe que, devido, não pela profissão em si, mas pelas dificuldades que você falou muito bem, Péricles, a falta desse entendimento dos nossos gestores públicos, de entender que o investimento na educação não é apenas lajota e cimento. É pessoas, é qualificar pessoas, é preparar pessoas, é investir em pessoas, para que nós tenhamos bons profissionais gerando bons profissionais para a sociedade através da educação. Ô, Péricles, e aí a gente vê um cidadão, um empresário, que vem para Araruama e investe em educação. A gente tem que parabenizar o Rogério por esse investimento até inovador, porque é uma universidade inovadora com diversos cursos, né, Péricles? É um ganho muito grande para Araruama, a faculdade lá. Eu que acompanho a faculdade desde da sua fase embrionária, é um sonho para Araruama. E a gente, Marcelo, o professor sabe disso, o professor Rony sabe disso, e eu que sou filho da terra, e a gente vê aqueles jovens ali à noite estudando, aí você está falando que a educação, ao invés de combater a violência, né, com fuzis, tudo, a educação é o caminho, e a gente vê isso, né? Centenas de jovens na faculdade, há um dito que fala que mente vazia, oficina do cão, né? E os jovens sem o que fazer, é assim, o caminho é esse, né? Os jovens sem o que fazer, vários caminhos, alguns certos, outros errados, e hoje Araruama, através da mão de Deus, usando o professor Rogério, está aí uma faculdade, né, que tem um alto índice de aprovação pelo MEC, disponibiliza 28 ônibus para trazer alunos de toda a região dos lagos, de graça, os ônibus são de graça, para os alunos. A intenção do professor Rogério e dos professores, como aqui o professor, é dar um ensinamento, dar cultura para o povo. Tomara, quisera eu que o poder público, não só de Araruama, mas de todo o país,
tivesse essa preocupação de passar de verdade ensinamento para o povo, tal qual faz a faculdade lá. Professor, Sim. falando especificamente do seu curso de teologia, que eu sou fã de teologia, porque eu acho que todos nós temos que estudar teologia para entendermos a nossa missão aqui na Terra. Gostaria que você falasse sobre o curso de teologia, porque daqui a pouco o nosso querido Péricles vai anunciar os cursos da nossa Unilagos. Maravilha, obrigado pela oportunidade de falar da teologia, que eu costumo brincar e dizer que a teologia para mim, é minha segunda esposa, sabe, Péricles? É uma relação amorosa de muitos anos, mas a minha esposa não tem ciúme da teologia. Eu vou atrapalhar, ele está publicando o seu último livro, não o último, a última situação catastrófica, né? Mas daqui a pouco ele vai explicar com relação, ele é um belo escritor, como já falei no início, com algumas publicações, alguns livros, e já saiu do forno já. Uma coisa boa aí, né, Péricles? Ele vai comentar. Obrigado. Eu quero até aproveitar para quebrar aqui, se você me permite, um mito. Sim, claro. Um mito em relação à teologia. Isso ainda é muito forte, embora a teologia hoje seja bem mais popular, bem mais procurada, inclusive no ensino superior, né, a nível superior. Existe um mito de que a teologia é só para pastor, é só para quem vai ser pastor, para quem vai ser padre, né? Isso, na verdade, é um mito. A teologia, ela digamos assim, ela é aplicável, né, em diversas instâncias, numa definição popular. A gente sabe que essa definição é muito limitada, mas ainda útil. A teologia é um estudo sobre Deus. Eu prefiro pensar a teologia como um estudo sobre a revelação de Deus, mas que, por sua vez, ela é também um estudo sobre o próprio ser humano, a condição humana. Eu tenho trabalhado sempre com a ideia de uma teologia humanizadora, uma teologia que me leva em direção ao outro, que me leva a pensar a condição humana, que me leva a pensar a condição da igreja. E uma coisa muito bacana na Faculdade de Milagres, que me atraiu desde o início, que a Faculdade de Milagres, ela trabalha, o curso de teologia, ele foi pensado, né, ele foi preparado respeitando a confessionalidade alheia. Então, por exemplo, eu, né, como coordenador, obviamente, o meu trabalho como coordenador ali no curso de teologia, ele é imparcial, é óbvio, né, isso exige que seja assim, precisa ser assim, profissionalmente tem que ser assim, mas eu tenho uma tradição, essa tradição não interfere no meu trabalho de coordenador. Qual é a sua tradição? Eu sou de tradição pentecostal, sigo na Assembleia de Deus, mas a gente trabalha de um modo ali, inclusive eu tenho alunos, nós temos alunos, né, de diferentes tradições que estão conosco ali, a gente interage, dialoga, e é justamente nisso que é uma grande riqueza, né, essa colaboração. Diversidade. Essa diversidade, o respeito, né, então você convive. A proposta de um curso de teologia, ela precisa realmente caminhar nessa direção, né? No meu estado, a gente sabe situações em que muitas vezes, em sala de aula, por exemplo, essa confessionalidade do aluno nem sempre é respeitada. Então, é uma coisa que me atraiu desde o início no Milagres foi isso, né? Você tem esse respeito à confessionalidade. Então, se o aluno é católico, se o aluno é espírita, ou ele é protestante, seja talvez um batista ou um pentecostal como eu, e ele quer estudar, ele não vai se sentir hostilizado ali no contexto do nosso curso. Mas sim acolhido. Exatamente, essa é a proposta. Péricles, os nossos cursos da Unilagos, nesse dia tão importante, o pessoal está ligado na gente. Então, o professor vai me ajudar nessa dica lá. Inclusive, ele a voz infinitamente mais bonita que ele. Não, que isso. Ele só não é um grande escritor, mas a gente tem um curso ali, administração. Vou passar para o professor, olha que eu lembrei de um detalhe aqui. Ele fez um vídeo muito bonito falando dos cursos. Ele é obrigado a lembrar de tudo. Me aventurei ali, meu Péricles. Sensacional. Ok. Ô, Péricles, eu vou começar pelo meu raio de ação aí na faculdade. Por favor, que você à distância, né? Nós temos, de fato, hoje são 5 cursos à distância. Você mencionou, Péricles, a pontuação. Deixa eu até citar aqui que os nossos cursos, eles quase todos são numa classificação que vai de 1 a 5. Nossos cursos têm nota 4 no MEC, que significa dizer que é uma pontuação excelente, é uma pontuação realmente muito boa. Nós temos uma exceção, que é a pedagogia presencial, que é nota 5, que é a nota máxima. Então, graças a Deus, a Milagres ela está muito bem colocada junto ao MEC. Você coloca como uma das melhores faculdades em nosso estado. Estou dizendo já em nosso estado, você viu, né? Sou capuchado, mas foi adotado pelo Rio, né? Nós temos 5 cursos à distância: administração, pedagogia,
Gestão de RH, nesse caso, tecnólogo, são 2 anos, reconhecido também como superior pelo MEC, teologia, que eu já falei aqui, e nós temos o curso de serviço social também, à distância. Posso falar o preço? Por favor. Apenas R$ 139,90 mensais. Só não estuda que não quer, não. É verdade. E tem o presencial, né? No presencial são 9 cursos presenciais. Nós temos aí administração, ciências contábeis, enfermagem, nós temos pedagogia também, como eu acabei de mencionar, presencial, e tem outros cursos, e até aproveitando aqui, para lembrar, as pessoas que quiserem entrar também no site da faculdade para olhar as informações de cada curso, isso está disponível lá, faculdadeunilagos.edu.br. Tem mais cursos, professor? Tem mais. Tem enfermagem, fisioterapia, educação física, odontologia. E ainda, professor, eu sempre deixo uma lembrança. Pode ir rolando. Com a linha aqui. Não, pode falar, por favor. Ok. Hoje é a vez de tua, professor. Ok. Hoje é o seu dia. Ok. Os cursos presenciais, educação física, nós temos enfermagem, nós temos engenharia de produção, um curso fantástico também, tenho colegas da área de engenharia. Nós temos fisioterapia, odontologia, lá com o Dr. D'Alessandro. D'Alessandro é uma peça. Né? Marcelo, o professor D'Alessandro é uma das pessoas com melhor coração que eu já vi na vida. Que bom, né? Pessoa fantástica. Eu vou sequestrá-lo para vir aqui um dia. Boa. É um cara maravilhoso. É isso aí. Nós mencionamos em pedagogia, que é o último que aparece aqui no site, mas que nós já tínhamos mencionado. E está aberto lá, ainda estamos com vagas para o FIES, né? O FIES, eu sempre falo, professor, que é uma porta gigantesca para aqueles que querem estudar e não têm condições. E o Enem, é mês que vem. Né? Eu tenho dito aqui para aqueles que querem atingir uma pontuação no FIES, estudem, porque eu vou trazer a data do próximo programa, eu já tenho a data do Enem. Se prepare, estude, porque é uma bênção, essa uma possibilidade muito grande para aqueles que não têm condições de pagar a faculdade, de fazer uma prova do Enem, ter uma boa pontuação e estudar através via FIES. Nós temos a participação aqui do Dr. Ademário Gonçalves, também professor, no nosso site, no nosso Facebook, que diz o seguinte: parabenizo e agradeço aos professores pelo seu dia. O que seria de mim se não fosse meus mestres? Ser professor por dia só já faz a diferença, meu querido Péricles. Um abraço, Ademário. Palavras são sábias. Ele que é uma figura impoluta na nossa cidade, quer seja na área contábil ou do próprio direito, uma figura, é um professor, né, também. E acabei de receber aqui, professor, foi meu professor na Câmara de Vereadores, o ex-vereador de Paulo, né, que me ensinou muito na Câmara. O vereador é meu amigo, meu irmão, uma das pessoas que enalteceram aquela Câmara de verdade. Um parlamentar de verdade, né? A gente... 3 mandatos não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Só votações expressivas. Eu ficava com inveja dele, que ele sempre aquele puxador de voto, eu lá atrás. Né? Mas é assim mesmo. Né? Mas foi um grande prazer ter de Paulo como vereador, eu ali na Câmara, né, junto com outros vereadores, e hoje você é meu amigo do coração. Estamos chegando ao final de mais um Diário de Bordo com Péricles Marins, o Péricles de Gentil. Mas eu queria que ele deixasse a sua mensagem para o Dia do Professor. Quero também ouvir a mensagem do professor, desse Dia do Professor. Péricles, qual a mensagem que seu pai deixou em relação ao professor? Bem, Marcelo, a minha mensagem ao professor, olhando pelo meu pai era um homem que lutou muito pelo magistério, não só por ter sido professor, mas por saber, ter a consciência plena daquilo que foi conversado aqui, da importância do professor
na vida do ser humano. Ninguém é nada na vida, nada na vida, se não passar por um professor. Está aqui de Paulo, foi um dos melhores vereadores de Araró, é um dos melhores empresários, e isso teve um professor lá atrás. Né? E para você, professor, continue nessa luta. O ser professor é um sacerdócio, é uma paixão, né? Independente da valorização ou não, o professor tem certeza que vai estar naquela sua labuta e no seu objetivo de ensinar, passar conhecimentos para as pessoas. E queira Deus que dias melhores venham para esse profissional que é a base, é o pilar da construção de uma sociedade. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Péricles. Professor Rony. De minha parte, eu quero começar agradecendo a esses profissionais, aos professores, professoras, por este trabalho fantástico, pelo desprendimento, pela abnegação, pelo esforço contínuo. E eu tive a oportunidade de escrever um trabalho intitulado Educação Cristã, o desafio de cultivar os valores cristãos na pós-modernidade. E lá, nas primeiras páginas, eu escrevi o seguinte: professor, professora, nosso trabalho pode parecer em alguns momentos muito pequeno, mas as pequenas sementes se transformam em grandes árvores. O nosso trabalho ele gera resultados que são duradouros, são profundos e muito benéficos para a sociedade. Portanto, nosso muito obrigado. Continuem. Obrigado, Péricles. Obrigado, professor, coordenador do curso de Teologia à Distância. Obrigado. E obrigado a Unilagos por estar com a gente nesse dia tão importante. Obrigado a você, obrigado à Rádio Marabé. E daqui a um dia ele vai voltar para mostrar a obra dele, uma das últimas obras, que é o livro... Uma enciclopédia que nós estamos publicando. Uma enciclopédia. O título é Enciclopédia Teológica numa Perspectiva Transdisciplinar. Que beleza. Venha, as páginas. Venha para anunciar. Tá? Obrigado, viu? Muito obrigado. Mandar um abraço para o Davi Pereira de Souza. A educação é um caminho de mudanças para todos nós. O José Aurélio Furlan, presidente da Soapras, ligado na Mar Aberto. A gente vai continuar, porque hoje o programa é dedicado ao professor e à educação. Vamos para os nossos apoiadores e voltamos já. Acesse agora, curso ao vivo, www.radioquerimaravilha.com.br. Apoio Cultural.